A paz do Senhor sobre a vida de cada um. Amados, hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 8 até o versículo 14. Assim diz a palavra do nosso Deus. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, queridos, o Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia de que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Inclusive, o apóstolo também falou: se com ele nós sofremos, com ele também seremos glorificados, porque a palavra do Senhor diz que nós teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus, um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo revestido, um corpo eterno, um corpo espiritual. Então, tudo isso é o que? É herança que nós recebemos da parte de Deus, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, porque somos filhos, e Deus, ele prova o seu amor, não é, para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e ele nos deu, não é, essa honra a todos que receberam a ele como Salvador, a honra de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, crer e obedecer, porque Jesus falou: aquele que me ama, obedece a minha palavra. Então, seja um filho verdadeiro do Senhor, não seja um bastardo, porque o bastardo, ele não tem pai, ele não obedece, não é? E a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus se nós obedecemos a sua palavra. Então, sendo filhos de Deus, nós somos herdeiros, não é? É uma herança que Deus nos dá. E a herança que Deus nos dá também é o poder de poder combater o inimigo e de vencer o inimigo. É uma herança da parte do Senhor. A Bíblia fala assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra você em juízo, você a condenará. Esta é a herança dos filhos de Deus. Então, quem é filho está protegido. Nenhuma arma nos atinge, nenhuma arma do inimigo nos alcança, porque nós temos a proteção de Deus. Enquanto nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, nós somos protegidos por Ele. Nós estamos debaixo das suas asas, somos filhos, não é? E Jesus falou assim: quantas vezes, ó Israel, eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Então, amados, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, estamos debaixo da vista do nosso Deus e que nós permaneçamos no esconderijo do Altíssimo, certo? Porque assim nós seremos sempre mais do que vencedores, sempre revestidos desta armadura de Deus, combatendo as astutas ciladas do inimigo. Efésios 6,
11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. Então nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para a gente entender como que o inimigo trabalha, porque é uma estratégia de guerra, né? Todo guerreiro, não é? Todo general, ele tem as estratégias e ele estuda o inimigo para saber como agir, qual que é o próximo passo do inimigo e como que o exército vai trabalhar, não é? É a estratégia de esporte, de todo combate, de toda competição. Você analisar o inimigo, analisar as estratégias do inimigo. E a palavra do Senhor, ela nos diz que a gente deve estar alerta, vigiando e orando para não cair em tentação. Em todo o tempo, com a nossa mente voltada para Deus e pedindo a Deus que Ele nos dê esse dom maravilhoso, não é? Na verdade, Ele deu, não é? Ele já deu, Ele distribuiu os dons espirituais para toda a sua igreja. Então a gente deve pedir que Deus desenvolva em nós, porque nós vemos que no meio do povo de Deus, muitas pessoas têm dom de pregar, dom de palavras de sabedoria, de conhecimento, dom de línguas, mas a gente tem que desenvolver, pedir ao Senhor que desenvolva em nós o dom de discernimento de espíritos, meus irmãos, que é muito importante, porque a gente precisa entender, porque a palavra de Deus fala para a gente tomar cuidado, porque nem todo espírito procede de Deus. Tem espíritos que procedem de Deus e espíritos que não vêm da parte do Senhor. Então, nós precisamos entender, compreender para poder combater, certo? E combatendo o mal, nós combatemos sempre com a armadura de Deus, porque é com Deus que nós vencemos o inimigo. Não é com a nossa força e não é com a nossa capacidade.